Eu vou fazer um vídeo muito importante sobre... que era mesmo? Sobre memória. Essa piadinha é velha, né? Toda vez que eu vou fazer um vídeo sobre memória, eu não resisto a fazer a abertura com essa piadinha com esquecimento, mas é porque você experimenta branco, eu sei que você experimenta dar uns brancos, eu também. A memória às vezes dá aquela falhada e a gente fica aflito e a gente pensa... será que eu podia fazer alguma coisa pela minha memória? Podia cuidar melhor dela? A gente vai falar hoje sobre isso. 6 fatores que vêm sendo comprovadamente úteis para você melhorar a sua memória, ou para você combater a perda da memória, sendo mais preciso. Porque a memória, ela se perde com o tempo, ela realmente vai diminuindo, mas a gente pode combater esse envelhecimento, a gente pode combater essa perda de memória com 6 hábitos saudáveis que foram identificados numa grande pesquisa sobre a qual vou falar com vocês. Claro, assim que você se inscrever no canal e já clicar no sininho aí para receber os alertas e deixar o seu like. O seu like é importante para a gente saber que esse é um vídeo que é relevante para você. Então nós vamos falar de 6 fatores que retardam o envelhecimento da memória, 6 fatores que diminuem a perda de memória com a idade. Porque, como eu estava dizendo, a memória com a idade ela vai diminuindo mesmo. Tem pesquisas que falam que a partir dos 30 anos a memória já não começa a ser a mesma coisa. Agora, é como a força física. Conforme a gente vai envelhecendo, a força física vai diminuindo, mas não significa que você vá necessariamente experimentar déficits que interfiram com a sua autonomia. Então a sua memória pode não ser mais a mesma coisa, mas não necessariamente isso tem que impactar a sua autonomia. O que a gente pode fazer? O que a gente sabe que está associado ao declínio, né, da memória? Passar do tempo, a idade chegando. Quanto a isso, não temos nada para fazer. Se você tiver alguma coisa para fazer, já coloca aí nos comentários para o tempo não passar. Não tem muito sentido, o tempo vai passar, isso é algo que não é modificável. Existe um risco genético, existe um gene específico que a gente sabe que está associado ao risco de demência. A presença de doenças crônicas, a gente sabe que doenças crônicas, sobretudo quando não estão muito bem controladas, elas também podem influenciar a velocidade da perda de memória, mas além de tratar a doença crônica, a gente não tem como não ter, né? A doença se já tem, não tem como não ter. E existem também fatores de hábitos de vida. Então, cada vez mais tem se falado da medicina do estilo de vida, porque esses hábitos são modificáveis, a gente pode atuar sobre esses hábitos. Então, sem mais delongas, vamos falar da maior importância para a menor importância. Todos são importantes, todos fizeram diferença, mas nada fez tanta diferença quanto uma dieta saudável. Os pesquisadores, eles acompanharam durante 10 anos quase 30 mil pessoas na China, vendo quais desenvolviam demência, quais não desenvolviam, quais tinham a genética desfavorável e quais não tinham, e estratificaram as pessoas segundo os comportamentos favoráveis medianos, né? As pessoas que tinham mais comportamentos estavam ali no grupo de favoráveis, as que tinham, na média, eram os medianos, e as que tinham menos comportamentos favoráveis estavam no grupo desfavorável ou desfavorecido. E o fator que mais pesou para retardar o envelhecimento da memória, a perda de memória com a idade, foi uma dieta saudável. Eu não preciso dizer para você o que é uma dieta saudável, né? Então, uma dieta que tinha frutas, legumes, vegetais, pouco sal, presença de peixe, poucos embutidos, a dieta saudável, aquela que você sabe qual é, que tem que comprar na feira, que, né, é fruta que você tem que descascar e não desembrulhar. Essa era um dos fatores que mais diminuía o risco de perda de memória e ocorrência de demência, diminui o risco de ocorrência de demência quando você comparava as pessoas que tinham mais hábitos favoráveis com as que tinham menos hábitos desfavoráveis. O segundo fator, mais importante, foi a atividade cognitiva, manter o cérebro se exercitando, leitura, escrita, jogos de carta. Na China eles jogam Mahjong, eles viam se as pessoas jogavam Mahjong, quanto mais ativo o cérebro da pessoa, maior a proteção contra a perda de memória. Em terceiro lugar vinha a nossa inescapável. Você achou que ia fugir? Não dá para fugir. E a atividade física.
atividade física regular, a gente sabe que tem um impacto gigantesco na nossa saúde e era mais um dos fatores que protegia contra a perda de memória. Então, a gente está falando de dieta saudável, a gente está falando de atividade cognitiva, a gente está falando de atividade física, depois vinha contato social, então a pessoa não estar isolada, mas estar envolvida numa rede de atividades, encontrar pessoas, encontrar amigos, fazia diferença. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isolamento, o quanto o isolamento é prejudicial para a saúde, a importância dos relacionamentos é fundamental, isso fazia diferença também nisso. Depois, nunca ter fumado, nunca fumar, nunca ter fumado. E por último, não beber. Não é beber essa história de beber um pouquinho, beber de vez em quando ali, beber 2 tacinhas por semana, não. Não beber ou beber muito esporadicamente. A presença do uso de álcool regular já era um fator desfavorável, né? Não pesava a favor da proteção contra o envelhecimento. Interessantemente, mesmo nas pessoas com o risco genético, isso tudo ajudava. Então, se a pessoa tinha 4, 5 ou 6 desses fatores favoráveis presentes, não fumar, não beber, atividade física, atividade cognitiva, ela estava no grupo mais favorecido e tinha, se não tivesse o fator genético, 90% menor chance de desenvolver demência ao longo dos 10 anos que elas foram acompanhadas do que as pessoas no grupo menos favorecido, as que tinham menos dessas atividade física, fumar, não beber e assim por diante. 90% menor chance de desenvolver demência em 10 anos. Tá bom para você ou não? Ah, Daniel, mas eu já fiz o exame genético, é meio, assim, quase certo que isso vai acontecer comigo, porque minha avó teve, meu pai teve, meu tio teve, então eu também, eu tô condenado? Quer saber o que essa pesquisa mostrou? As pessoas que tinham esse gene específico, 30% a menos de risco de ter demência em 10 anos. Bom, vamos lembrar que essas pessoas já carregam um gene que aumenta o risco. Elas conseguiam diminuir o seu risco mesmo tendo esse fator genético importante. Então, se depois vocês quiserem, se esse vídeo aqui tiver bastante like, bastante comentário, vocês pedirem, eu posso depois pegar a pesquisa e fazer vídeos esmiuçando os detalhes de cada um. Quanto que era atividade física por semana, qual era a dieta saudável, que jogos eram esses aí que as pessoas usavam que podiam ajudar. A gente pode esmiuçar, se aprofundar nisso aqui, coloque nos comentários, peçam se vocês acharem que é importante, ou se basta saber, né, que tem atividade física, que tem que fazer, que tem que comer saudável, todo mundo sabe, pelo menos mais ou menos o que é comer saudável, jogos e atividades que mantêm o cérebro ativo, enfim. Vocês que mandam, tá? Se vocês quiserem, depois a gente aprofunda cada um desses itens, mas o recado já está dado. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida para um estilo de vida mais saudável. Se a gente faz isso contemplando a nossa vida como um todo, passando por várias áreas, olha o impacto. Isso a gente está falando só de uma doença. A gente está falando só da demência, que é uma doença, claro, importantíssima, mas uma redução de 90% é muito grande, pessoal. Então, fica a dica, vamos prestar atenção na nossa qualidade de vida, nos nossos hábitos, né? No nosso estilo de vida, porque isso é muito importante para nós. E não se esquece de se inscrever no canal, já deixar o seu like e seu comentário. Se tiver bastante like e bastante comentário aí, a gente esmiuça depois da pesquisa. Enquanto isso, vai maratonando aí no canal, porque tem um monte de vídeo legal para você.